Bem, me foi proposto fazer uma entrevista sobre a minha área em que eu tenho a minha prática, né, de trabalho, que é a da análise de discurso de filiação francesa, inicialmente, né, que é a de Michel Pechet, né, na linha de trabalho de Michel Pechet. Então, foram colocadas algumas questões que eu vou procurar responder de uma maneira informal, mas, vamos ver, de toda maneira procurando mostrar bem o que é que nessa linha a gente trabalha, né, como pesquisador. Então, a primeira delas é justamente o que se investiga em análise de discurso. Eu diria, já como resposta de imediato, né, que eu vou procurar desenvolver, que o que se investiga nessa análise de discurso que eu pratico é a relação entre o sujeito, a linguagem e a sociedade, levando em conta a ideologia. E não consideramos, nessa perspectiva, nem a linguagem como instrumento de comunicação ou de informação, nem a ideologia como ocultação. Então, a análise de discurso representa, né, essa que eu pratico, um corte epistemológico fundamental nas ciências da linguagem ao trazer para o seu estudo a relação linguagem e ideologia. Porque, ao mesmo tempo que ela faz isso, modifica a própria concepção do que é linguagem, a própria concepção do que é ideologia. A ideologia, então, nessa perspectiva de trabalho, passa a ser vista não como conteúdo nem como ocultação, né? Mas como constitutiva mesmo do sujeito e dos sentidos, né? Considerando a materialidade da linguagem e o seu real. Então, o que a gente vai observar com essa forma de análise são os processos de significação. Como os sentidos são produzidos, considerando que não há discurso sem sujeito, nem sujeito sem ideologia. O discurso, que é objeto da análise de discurso, é definido como efeito de sentidos entre locutores. A noção de efeito aí presente refere ao imaginário, à ideologia presente na constituição do sujeito e dos sentidos, como eu disse. Considerando que o sujeito não é a origem de si, temos a interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia, né, tocado pelo simbólico. E essa interpelação do indivíduo em sujeito vai produzir o que nós chamamos, desde Pechet, a forma sujeito histórica, né, que no nosso caso é o sujeito capitalista, caracterizado juridicamente, né, na relação com o Estado, por seus direitos e deveres. O que o faz, ao mesmo tempo, livre e responsável, historicamente, né? Na Idade Média, era outra forma sujeito histórico, né? Que era a forma sujeito histórica medieval, não capitalista, em que a relação de determinação histórica, né, fazia com que o modo de interpelação fosse outro desse sujeito, de tal modo que houvesse vamos dizer, a submissão do servo ao Senhor e do Senhor a Deus, não é? Que é bem diferente da nossa prática, né? Em que o sujeito se constitui por essa relação, dessa forma histórica, vamos dizer, se constitui pela relação do Estado com o jurídico, né? A questão do sujeito responsável e ao mesmo tempo livre, né? Então, isso é importante, porque há modos de assujeitamento diferentes nas diferentes formas históricas, né? Bom, na sua investigação, então, entra em consideração, nessa filiação teórica, o político, eu não estou dizendo a política, é o político, e dizemos que a análise de discurso trabalha com a simbolização do político. O Curtini fala na textualização do político, né? A análise de discurso como sendo, né, um trabalho sobre a textualização do político. E o político no capitalismo, né, de acordo com o que a gente considera, né, se constitui pelas relações de poder que dividem os sujeitos na formação social, por exemplo, entre ricos e pobres, entre brancos e negros, homens e mulheres, etc.
Desse modo, afeta pelo imaginário, pela ideologia, os sujeitos em sua divisão e diferença. Resulta daí o que a gente chama de posições sujeito, constitutivas da sociedade em suas relações. Então, aí, já agora pensando essas relações no capitalismo, é o patrão empregado, o professor aluno, né? Em outras palavras, o político simboliza, na análise do discurso, as diferenças sociais, afetando-as de valores por causa da ideologia. Mas os sujeitos discursivos não são definidos, tal como a sociologia os descreve, não é? Ocupando objetivamente seus lugares sociais. No discurso, é importante lembrar isso, que no discurso, esses lugares sociais estão representados, mas transformados, pois eles são projetados no discurso por formações imaginárias. Então, por exemplo, o que funciona no discurso não é um lugar social tal qual, né, descrito pela sociologia objetivamente, mas atravessado já pelas formações imaginárias, pela ideologia. Então, o que funciona no discurso não é o lugar social do patrão, mas a imagem que se tem de um patrão, a imagem que se tem de um empregado dentro do imaginário social. Em resumo, na análise de discurso, se investiga a produção de sentidos considerados em suas condições de produção. Isso é muito importante, essa relação entre a produção do sentido, né, na relação com as condições em que ele é produzido. Em que entram as formas de assujeitamento, como eu falei, isto é, da constituição pela ideologia desses sujeitos. E entra também nessas condições a situação, como eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, a segunda questão é qual é a importância desses estudos? Bom, eu diria que a análise do discurso importa na medida em que na medida em que a linguagem, né, importa na vida humana, social, política, etc. Mas eu diria assim, mais disciplinadamente, que ela importa na medida em que nos torna capazes de aprender o funcionamento da linguagem no mundo, pois trabalha não com a linguagem em si, mas com sujeitos produzindo sentidos, não é? No mundo. É importante em todos os setores em que a linguagem está presente. Tá? Desde o cotidiano, né? Por exemplo, quando eu encontro alguém na rua e falo oi, olá, bom dia, enfim, um colega ou uma pessoa mesmo menos conhecida, né? Eu estou estabelecendo um laço significativo na medida mesmo em que eu falo, né? E que é fundamental na construção da sociabilidade. Para nós, né, que somos seres históricos sociais. E isso desde uma coisa tão simples como um olá, até chegarmos, né, num domínio de práticas simbólicas complexas que atingem a sociedade como um todo e o político que nos constitui. Podemos dizer que a importância está em que, quando conhecemos a análise de discurso, passamos a estabelecer com a linguagem, com os discursos produzidos, né, na sociedade e na história, uma escuta menos ingênua, menos automatizada, que nos torna mais independentes em nossas interpretações, em nossa compreensão, face aos processos de significação, tanto em relação aos sentidos como em relação aos sujeitos, então, em suas posições assumidas pela maneira como entram nos processos de significação, pois com a análise do discurso a gente aprende a observar como estão determinados, ou como estamos, né, determinados pelas diferentes formações discursivas em que nos inscrevemos. É assim que, na sua relevância, a análise de discurso nos permite procurar compreender a relação entre linguagem e ideologia. Bom, há algumas aplicações, né, que a gente pode citar aqui, assim, rapidamente, porque no final eu vou falar mais da produção de várias pessoas da área também, né, junto à minha, e aí falar um pouco melhor de como a gente explora esses resultados dos nossos trabalhos, né. Mas aqui eu poderia dizer, já com aplicação, que na ciência, porque todo objeto de ciência é constituído pela linguagem. Então,
para trabalhar um objeto de ciência, é importante que você compreenda como é que ele está sendo significado em cada uma das teorias em que ele é trabalhado, mesmo nas ciências exatas, né, e naturais, ou da vida. No cotidiano, em nossas relações pessoais e sociais, nas políticas públicas, a gente tem uma escuta social justamente para perceber os aparatos institucionais do Estado, né, como é que estão funcionando, com a sua discursividade, com a sua textualidade, com a sua simbolização, com a maneira como significa os sujeitos dentro da sociedade, etc. Na educação, o ensino de leitura e de escrita é algo fundamental, conhecer a linguagem para trabalhar com isso, pois deixamos de ser interpretados para sermos autores de nossas interpretações e também autores de formulações que fazemos, pois ao dar visibilidade à constituição dos sujeitos e dos sentidos, podemos deixar de repetir, podemos deixar de reproduzir e justamente romper, vamos dizer, com processos de produção dominantes e estabelecer novas formulações, novas possibilidades, né, de processos de significação, etc. No trabalho com as tecnologias é fundamental, né, a análise de discurso. No trabalho, nesse caso, com as mídias, com redes sociais, no mundo contemporâneo, não pensando só a organização das redes, mas a ordem das redes, né, a ordem dessas redes, no como elas vão se significar e significar os sujeitos nessa sociedade em que nós vivemos, regida, determinada historicamente, né, pelo digital. Então, redes sociais, né, no mundo contemporâneo, que ocupam uma posição crucial na compreensão das novas formas como a sociedade se organiza politicamente. Na relação com a literatura, com a arte em geral, e aí eu penso até a dança, a gente tem análises preciosas da dança, né, das danças, né, das várias formas, tanto as modernas, as populares, né, como a dança clássica, etc. Na compreensão das novas formas de escrita, por exemplo, pichação, grafite, tatuagem, né, etc., nos assumindo simbolicamente como seres históricos e sociais, sabemos avaliar melhor nossas práticas de linguagem nas relações com os outros e com nós mesmos, e isso é importantíssimo, dentro da sociedade, podendo reproduzir ou causar rupturas, como eu disse, na maneira como os sentidos circulam fazendo história. Como, ao significar, nós somos significados, porque ao dizer algo, eu estou não só significando aquilo, né, que eu estou construindo discursivamente, como eu estou me significando, né, com esses sentidos, né? Então, isso é uma questão que interessa ao analista de discurso. A importância da análise do discurso está em que, quando a conhecemos, passamos a estabelecer com a linguagem, com os discursos produzidos na sociedade e na história, uma escuta, como eu disse, que nos leva a não automatizarmos nossas interpretações, nossa compreensão, tanto em relação aos sentidos que se constituem, são formulados e circulam pela sociedade, como em relação ao modo como os sujeitos, em suas posições assumidas em relação à significação, estão determinados pelas diferentes formações discursivas, que são reflexo no discurso das formações ideológicas, né, em que se inscrevem. Sabemos melhor, então, dessa maneira, né, sabemos melhor avaliar os efeitos de sentidos que produzimos na formação social e desta sobre nós, que é um pouco o que o Marx chama de desalienação. Com a análise de discurso, aprendemos a tornar opaco o que nos aparece como familiar, diz o Péchet, aquilo que nos parece transparente, que na verdade não é. A olhar, como diz Péchet, o dedo e não a lua, quando o dedo nos aponta a lua. Nos tornamos menos determinados pelos gestos de interpretação que nos dominam. Nos tornamos dinâmicos, capazes de transformações. Como qualquer objeto de ciência é constituído pela linguagem, como eu disse, a análise de discurso nos torna mais aptos a compreender os diferentes objetos de conhecimento,
o que nos permite descobrir, inovar também na área da ciência. Os resultados que se tornam aplicações práticas se dão nas políticas públicas também no domínio científico, como eu falei, novas formas de produção científica e tecnológica, na educação, maior domínio da escrita e da leitura, essa principalmente, né, a leitura e as novas formas de ler, de interpretar, de compreender, né, permite avanços nas formas de conhecimento e na relação com o mercado e o trabalho também, né? Tem essa parte pragmática que também importa. Na transformação de costumes, na contenção da violência, tanto simbólica como prática. Uma aplicação específica, por exemplo, que nós construímos foi ao criar o Laboratório de Estudos Urbanos, não é? Em que nos aplicamos a compreender o espaço da cidade como um espaço de significação. E desse modo, nós trabalhamos com a relação entre a casa e a rua, com a acessibilidade, com as questões que tocam a periferia, as formas administrativas do espaço público, etc. Até com essa questão de, por exemplo, atualmente, essa coisa de ter introduzido mais as ciclovias e também agora patinetes, etc., a gente vai procurando compreender como é que isso está sendo significado tanto pela população como pelo outro lado, né, pela administração pública, né, que é uma questão de espaço público. E pensando a cidade e o digital, nós trabalhamos com as formas com que as novas tecnologias caracterizam o espaço social urbano, propondo, e podemos assim, né, na verdade, propor projetos de intervenção através delas. Bom, a pergunta que vem, então, é se há métodos específicos na análise do discurso. Claro, sempre há uma relação entre teoria, método e objeto que passa também por procedimentos de análise. Então, claro, há um método específico. A análise de discurso é uma teoria que tem seu método e seu objeto, que é o discurso, não é a língua, é o discurso. E o discurso não é definido como a língua, justamente. A língua é um sistema de signos, né? E o discurso nós o consideramos como efeito de sentidos entre locutores, ou seja, já é pensando, como eu disse, não só a língua, a linguagem, seja ela também de outras formas, né? Mas ela sendo falada, funcionando no mundo, né? Em funcionamento, então. Então, como seu nome diz, analisamos discursos e temos procedimentos específicos para isso, baseados em noções e princípios. Então, para mostrar um pouco o método, né, eu vou falar desses princípios e dessas noções. Então, é próprio ao método fazer um batimento entre descrição e interpretação. Isso porque, isso eu exploro bastante nos meus trabalhos, né? Não é possível não interpretar, há uma injunção à interpretação, de tal maneira que nós, como seres simbólicos, históricos e sociais, diante de qualquer objeto simbólico, a gente é instado, vamos dizer, né? Sente a necessidade de interpretar. Você vê, sei lá, uma coisa, você fala, o que é isso? Não é? Você sempre quer, vamos dizer, né? Dar sentidos, na verdade, né? Atribuir sentidos, etc. Então, não é possível excluir a interpretação. A análise do discurso é uma ciência da interpretação, só que ela vai fazer uma mediação de tal maneira que haja um batimento entre a interpretação com a descrição. Então, né? Por outro lado, nós consideramos na análise, sempre em constante relação com a teoria, a relação entre estrutura e acontecimento. Essas são, por assim dizer, balizas do método. O princípio fundamental do método é relacionar a linguagem à sua exterioridade. Esta representada metodologicamente pela situação e pelo sujeito, que são as condições de produção. E eu considero aí também a memória discursiva ou interdiscurso, que o Peixe, eu acho que define em uma frase assim de maneira muito bonita, dizendo que o interdiscurso ou a memória discursiva, como eu prefiro chamar, é porque alguma coisa fala antes em outro lugar e independentemente em nós, na verdade. E essa situação, vamos dizer, né, que funciona na análise do discurso, compreende
tanto a conjuntura imediata da formulação, as circunstâncias em que o discurso se faz, por exemplo, nesse momento, o fato que eu estou gravando no telefone, em casa, etc., né, que são as circunstâncias. Claro que se eu estivesse dando aula era outro aparato, era outra forma de falar, era outro discurso, etc., né? Mas também, né, então essa é a conjuntura imediata, mas também se toma em conta a conjuntura mais ampla, sócio-histórica, ideológica. Então, o fato de que nós estamos vivendo um momento político específico, de que na nossa sociedade, ainda mais amplamente, ainda é uma sociedade ocidental letrada, em que as universidades, o ensino das letras tem o seu lugar, em que a ciência também toma, né, uma importância grande, etc, etc. Isso tudo é a conjuntura mais ampla. Entra aqui a situação social, a historicidade, as relações com o político, o imaginário constitutivo, né? E as noções, então, são, para nós, instrumentos teóricos que produzem procedimentos analíticos. Por exemplo, uma noção como a de formação discursiva vai permitir que, ao analisar, eu distinga a produção de diferentes sentidos pelos sujeitos em diferentes condições de produção, em diferentes situações. Por exemplo, na realidade, então, consideramos que os sentidos não existem em si, mas eles existem na medida em que se inscrevem em uma formação discursiva ou em outra. Então, os sujeitos ocupando posições discursivas diferentes, eles podem produzir diferentes sentidos. É o que a gente chama de sujeito individuado, que ocupa uma posição sujeito que se identifica com a formação discursiva e produz um sentido e não outro. Eu vou dar exemplos. Por exemplo, a palavra terra com T maiúsculo e a palavra terra com T minúsculo. Eu posso inscrever as informações discursivas diferentes. A com T maiúsculo é de preferência, ela adquire um sentido planetário, tem que ver com a ecologia, não é? Com todas as questões, né, que se discute sobre a Terra, não é como planeta, como lugar de vida, etc., mais amplo, pensando até, não é, depois o espaço, não é, mais amplamente. Agora, terra com T minúsculo é a terra-chão, por exemplo, falada por um índio, ela vai significar a questão da discussão da terra que é tão forte para eles, né, e que tem um sentido muito particular. E a falada pelo proprietário rural, por exemplo, ela vai ter outro sentido já. Então, são todas essas diferenças de sentido que são possíveis quando a gente inscreve as palavras em uma formação ou outra, ou outra, ou outra, não é? Então, são múltiplas as possibilidades, né? A palavra salário para empregado e para patrão, etc. Então, as formações discursivas, como eu disse, elas são projeções no discurso, né, das formações ideológicas. Daí que tanto sujeitos como sentidos são constituídos nas práticas discursivas pela ideologia. Outra noção importante que eu gostaria de trazer, né, quanto ao método da análise do discurso, é a de interdiscurso, que é aquela que eu falei, pois nós somos falados, de certa maneira, pela nossa memória discursiva, mas que ao mesmo tempo, essa memória nossa é estruturada pelo esquecimento. Por exemplo, a palavra colonização, que a gente usa muito, né? No entanto, a gente esqueceu como essa palavra se constituiu em nós e ela passa a funcionar como se ela fosse produzida a partir de nós, quando, na verdade, a gente retoma sentidos pré-existentes, mas não é só uma retomada, a gente retoma e, ao nos apropriarmos do sentido, nós também nos marcamos nele, marcamos a atualidade dele na formulação em que ele aparece. Mas ele já vem também, né, com, vamos dizer, ecos de uma memória discursiva, né, que está nos constituindo. Então, aí, por isso que, ao falar que os sentidos se originam, em nós, a gente está esquecendo justamente que há uma memória discursiva que nos fala já antes mesmo que a gente fale, não é? Mas não há só repetição, pode haver deslocamentos. Outra noção importante no método é a de processos de significação, que o Peixe vai retrabalhando e chega à noção de processo discursivo, que ele vai definir como sendo a relação de substituição, de metáfora,
de sinonímia, etc., nas práticas discursivas, no processo de produção dos sentidos. E isso é muito importante, né? Pensar justamente como que você não tem sempre as mesmas formulações e como é que isso vai se dando no processo discursivo em certas condições de produção, etc. Outra noção fundamental é a de efeito metafórico, é fundamental. Ela significa a transferência de sentidos que se produz de tal modo que uma formulação pode derivar para outra significando de maneira totalmente diferente. O exemplo que eu dou num dos meus livros, né, que eu explorei bastante, e que é um deles, vamos dizer, a apresentação de uma dessas formulações eu encontrei realmente, né, na Unicamp, ao entrar no campus há bastante tempo, na época de uma eleição de reitor, em que eu encontrei uma faixa branca escrita em preto: vote sem medo. E eu logo pensei, como sou analista de discurso, né, por que sem medo e por que em preto, etc. E aí comecei a analisar e propus para pensar justamente uma outra forma, que seria de outra formação discursiva, escrita em vermelho, por exemplo, e vote com coragem. São modos de significar bem diferentes, né, as eleições, né? Então, e aí também podemos pensar o que significa hoje quando se fala democracia, quando é uma pessoa que a gente atribui o sentido de direita a ela, ou de esquerda, ou de centro, etc. E como é que essa palavra vai mudando de sentido dependendo de quem diz, onde diz, como diz, para quem diz, etc. Né? A palavra golpe, a palavra, né, foi muito discutida, por exemplo, dependendo dessas condições de produção. Então, essa coisa do efeito metafórico, que há um deslizamento da palavra de uma formulação para outra, e isso pode afetar, sim, o sentido, né, dessa palavra. Daí trabalhamos também com a noção de paráfrase e metáfora. A paráfrase, a gente usa mais para pensar a repetição, e a metáfora para pensar essa transferência, o deslocamento, uma palavra por outra, como a gente fala. Então, em relação ao método que aqui expusemos, há também múltiplas modalidades de análise de discurso, né, no Brasil e mesmo no mundo em geral, que se relacionam com essa que eu trabalho, que que vem de preferência, né, tem origem nos trabalhos do Michel Pechet, mas que se distingue sobretudo no que diz respeito à questão do sujeito e da situação. Eles não trabalham, por exemplo, com a noção de condições de produção, mas de contexto, de uso ou de contexto extralinguístico, com sujeitos centrados, que chamam em geral de usuários, de intérpretes, etc. São as linhas que podemos agregar ao que eu chamaria de tendências epistemo-pragmáticas, que incluem elementos enunciativos discursivos, etc. O importante da diferença é que elas não são materialistas, mas funcionalistas ou pragmáticas, filiadas à noção de linguagem como ação, enquanto nós não filiamos a noção de praxis, né, como na análise de discurso que eu pratico, que tem filiação materialista. E são atentas, em geral, essas pragmáticas, né, ao cognitivismo, ao biologismo, ao psicologismo, ao sociologismo, etc. Bom, eu vou passar para um novo item, então vamos fazer uma certa passagem aí. Bom, então, continuando o nosso assunto, né, a nossa conversa, né, eu vou passar a falar sobre que habilidades a gente espera, né, deve se esperar de um investigador de análise de discurso. Primeiro de tudo, sem dúvida, a capacidade de ouvir, a habilidade na escuta. Isto é, mas na escuta plural, eu gostaria de dizer isso. Isso é um pouco, vamos dizer, a ideia de quem já faz análise de discurso há bastante tempo. Eu sempre, quando ouço uma coisa, eu ouço um pouco mais, né, a pessoa falando, ou aquilo que eu estou lendo, né, porque a escuta também, a escuta aí está falando em geral, a escrita, o filme, a imagem, são escutas, né, são gestos de interpretação, na verdade, né, que a gente, justamente que estão postos nesses objetos e com os quais nós nos relacionamos, com os nossos gestos de interpretação.
também, né? Então, eu sempre procuro, eu acho que é parte dessa habilidade, você ouvir aquilo que você está ouvindo e pensar, mas isso podia ser dito de outro jeito, como seria, né? Ou ainda, quando você está, essa escuta, ser uma escuta também que te possibilita, vamos dizer, pensar o que não está sendo dito, né? Naquilo que está sendo dito, o que não está sendo dito, né? Então é uma escuta que você vai, no fundo, sofisticando na medida em que você vai fazendo análise de discurso, né? E conhecendo bem a teoria e o método. Então, uma boa coisa, então, é ter uma boa capacidade de ouvir, habilidade na escuta, isto é, e, sobretudo, aceitar na escuta a se deslocar do que lhe parece evidente. Perguntar sempre. Duvidar de certezas, pois estas, em geral, são produzidas pela ideologia e são imaginárias, não são reais. Né? Elas estão postas ali para você ouvir aquilo e não outra coisa. Persistir na busca do real, não se entregar ao óbvio, saber observar as conjunturas políticas, sociais e históricas através da linguagem e não da sociologia, da antropologia, das ciências humanas e sociais. É outra escuta. E procurar compreender como é a escuta da linguagem, né? Não como comunicação nem informação, justamente, né? Pensando sujeitos falando a linguagem no mundo, enfim, os processos de significação, e procurar compreender como as conjunturas as que existem, né, que estão aí, estão presentes nos sentidos que os sujeitos produzem, e no modo como esses sujeitos significam aos outros e a eles mesmos. Ouvir-se através de dispositivos teóricos e de interpretação, antes de acreditar que compreendeu. Ser capaz de compreender que todos estamos constituídos pela linguagem e pela ideologia, e que sempre conta a relação do simbólico com o político em qualquer gesto de interpretação. Saber, por fim, manter-se na posição desconfortável entre a linguística, as ciências humanas e sociais e a psicanálise, sem aderir a nenhuma delas, já que a análise de discurso ela se constitui nesse entremeio, né? Ela leva em conta a linguística, né? As ciências humanas e sociais, a psicanálise, etc., por causa do inconsciente, da história, do sujeito, enfim, da língua e da linguagem em geral, né? Mas ela não adere a nenhuma dessas, né? Porque ela constitui o seu próprio campo de conhecimento. E ela se constitui justamente nesse entremeio, porque não fala do mesmo sujeito, porque na psicanálise você fala do inconsciente, mas para nós é importante o histórico-social e o ideológico, nem da mesma sociedade, porque a que nós pensamos é atravessada pela linguagem, não em si, então pelo imaginário, etc., e nem da mesma noção de língua, porque para nós a língua não é um sistema perfeito, é um sistema sujeito a falhas. Bem, continuando, então eu só vou retomar inicialmente o que eu havia dito sobre a questão de como a gente considera a língua na análise do discurso, né? De maneira diferente da linguística, a gente não considera a língua como um sistema perfeito, mas um sistema sujeito a falhas. E sujeito a falhas porque a questão do processo de significação está justamente no fato de que a língua sujeita a falhas se inscreve na história para significar, né? Porque se fosse um sistema perfeito, já estava tudo significado nela mesma, não é assim, né? E, na verdade, há essa inscrição na história para haver significação. É a língua no mundo com sujeitos, né? Com ideologia, com as conjunturas, com as condições de produção, nessa relação. Então, e a partir dessa noção de falhas é que a gente também compreende na análise do discurso que o equívoco é a nossa companhia quase o tempo todo, porque o sentido sempre pode significar outra coisa do que aquilo que a gente imagina, né, que ele possa estar significando. Sujeito a equívoco, porque uma coisa não vai significar, como eu disse, a mesma coisa para o índio, para o lavrador e para o proprietário de terra.
ir para a ecologia e dentro dos programas ecológicos de maneira diferente, dependendo, né, de onde se instalam, vamos dizer, essas formulações, né, em diferentes formações ideológicas, né. Bom, é um momento muito forte para esses trabalhos, né. Então eu vou passar agora ao sexto item, que é o último também, que é quais as especificidades da pesquisa realizada no Brasil. Eu vou falar de algumas que introduzi e vou também dar exemplos, né, de estudos recentes, tanto os meus como de meus colegas, para mostrar a nossa particularidade aqui, as nossas especificidades, e também atestar a importância da área, assim como as aplicações. Então eu já gostaria de fazer de início uma crítica a certa forma de se considerar a relação entre a ciência que fazemos no Brasil e a feita fora do Brasil. Costuma-se falar em recepção de autores, de teorias, etc., por nós. Não somos recipientes que vamos nos preenchendo com ideias recebidas de fora. Esta é uma visão colonizada de ciência. Somos produtores de ciência, de conhecimento, e a tradição brasileira de estudos da linguagem vem se desenvolvendo há muito. Para dar um exemplo, se toma a linguagem e o período da nossa independência, no século XIX, podemos dizer que nossos gramáticos, como Júlio Ribeiro, por exemplo, já iniciaram a nossa independência científica em relação ao que se fazia em Portugal. E pensando discursivamente, posso dizer que ninguém fala do lugar do outro. Isso é uma impossibilidade, né? Você se imagina pensando do lugar do outro, mas realmente você nunca ocupa o lugar do outro, né? Portanto, já falamos, você pode ocupar a posição sujeito que mimetiza o lugar do outro. Portanto, já falamos no nosso lugar desde sempre, afetados pela ideologia, constituídos por ela, etc. Quanto à nossa relação com a análise do discurso ou outra teoria qualquer, o que há, então, nessa relação científica são leituras, interpretações várias dos autores que tomamos como nossos interlocutores, por preferências teóricas que alimentamos em nossas formações. No meu caso, eu sou linguista de formação, filóloga na realidade, né? Originalmente. E minhas preferências é que me levaram a perguntar pelo político, pela ideologia, no funcionamento da linguagem. Daí minha ida para a análise de discurso de tendência materialista, né? Contra os idealismos e os positivismos que rejeito. Nessa filiação teórica, deu-se o meu encontro com os textos de Pechet e seu grupo. Pechet é filósofo e procurava parceria científica com linguistas, etc., psicanalistas, historiadores. Eu me interessava pelo que ele desenvolvia como filósofo especializado em estudos da ideologia, fundamentalmente Althusser. Na minha busca, no encontro com Pechet, através da sua obra, que foi a primeira que eu encontrei justamente numa livraria em Paris, chamava Análise Automática do Discurso, e era de 1969, e foi justamente em 1969 que eu estava em Paris fazendo, né, cursos de doutorado, e que eu tive acesso a esse livro dele. Eu busquei, então, desde então, estabelecer um método que levasse em conta o que Pechet propunha, mas sem a automatização do modelo, porque ele propunha uma análise automática. Eu já era crítica à informatização dos modelos da época. Não da informatização, mas de como era feito na época. Essa é uma diferença importante, eu acho, em relação ao que eu propus como análise de discurso aqui no Brasil e o que o Pechet propunha, né? Embora ele fosse importantíssimo, como eu disse, que ele tratava da questão da ideologia, do político, do sujeito, etc., dos sentidos. Essa é uma diferença importante. Além disso, nas análises, eu não considerei como ele considerava, justamente por necessidade do método, o enunciado. Eu considerei o texto como unidade de análise, mas me distinguindo da análise textual. Para o método, essas foram diferenças inaugurais fundamentais que passei a praticar e a ensinar aos meus alunos.
O nosso encontro se dava nos princípios teóricos e noções que Pechet propunha. Noções como a formação discursiva, formações imaginárias, posição sujeito, a noção de efeitos metafóricos, a relação linguagem-ideologia, a noção de memória discursiva, etc., que eu referi, né, que foram elaboradas por ele, do meu ponto de vista, com maestria, me foram importantes para elaborar o método e os procedimentos analíticos. Nossas questões se encontravam em algum ponto. Eu já havia proposto desde o início a tensão entre paráfrase e polissemia, que me permitia mobilizar as formações discursivas como não sendo homogêneas nem fechadas nelas mesmas, ou seja, não é assim uma formação discursiva, então é só do patrão, a outra é só do empregado, etc. Não é assim. Há uma relação entre elas, tanto é que um patrão pode falar do lugar do empregado e vice-versa. Então, sabe, há uma dinâmica. E eu já pensava assim, porque eu não as via fechadas nelas mesmas, porque eu via essa tensão entre paráfrase e polissemia, ou seja, entre a repetição e a diferença. Eu produzia um deslocamento pelo qual eu observava a noção de ideologia pela de interpretação. Esse foi um segundo ponto que eu acho importante, porque eu me dei conta logo que, na verdade, a nossa relação com os textos é uma relação de interpretação. Então, a interpretação passa a ser vista por mim como lugar de inflexão da observação da ideologia. Ou seja, não dá para observar a ideologia de imediato, mas pelo modo como as pessoas interpretam, pela maneira como a interpretação está posta no texto, pela própria escrita, etc., a gente consegue perceber esses movimentos da ideologia. Observar, né? Então, se não há discurso sem sujeito, nem sujeito sem ideologia, como diz Pechet, e se o discurso é a materialidade específica da ideologia, foi na interpretação, com ela, que considero uma injunção, porque eu já falei disso, diante de qualquer objeto simbólico, a gente é levado a interpretar, seja um quadro, você fala, o que significa esse quadro? Quando alguém te fala uma coisa, você fala, mas o que ela está significando com isso, né? Então, tendo essa injunção e tendo o discurso como lugar material da ideologia, eu propus observar como a ideologia funciona analisando os gestos de interpretação. A interpretação tem sua materialidade, mas ela se apaga no momento mesmo em que se dá, nos dando a ilusão de que os sentidos nascem ali mesmo e que a linguagem é transparente. Não é. Através do desenvolvimento do estudo da interpretação vinculada à ideologia, eu consegui propor um excelente observatório dos seus efeitos na linguagem. Bem, além dessas contribuições do meu trabalho, há outros, como a distinção do dispositivo teórico e do dispositivo analítico da interpretação, porque quando a gente interpreta, e que a gente é um falante que não é um especialista em discurso, a gente está interpretando através de um dispositivo ideológico que a gente tem, na verdade, constituído pelas condições de produção, pela nossa posição sujeito, né, pelo político, pela memória discursiva, etc. Mas agora, como cientista, como analista de discurso, a gente não pode simplesmente embarcar na interpretação dessa maneira. Então, eu procurei justamente produzir, né, como método, né, a distinção de um dispositivo teórico e um dispositivo analítico da interpretação que lida com esse nosso dispositivo ideológico. Isso não quer dizer que o analista, então, vai ficar num lugar neutro, mas ele vai ficar numa posição deslocada da do sujeito interpelado pela ideologia. Estabeleci uma teoria do sujeito também, porque o Pechet tem a teoria do sujeito, mas ele vai desde a interpelação do indivíduo em sujeito e a forma sujeito histórico. Eu parti dessa interpelação, que constitui a forma sujeito histórica proposta pelo Pechet, e eu acrescentei um movimento pelo qual essa forma sujeito histórico se individua pela articulação simbólica política do Estado com seus discursos e instituições, produzindo o sujeito agora não mais biopsíquico, que é o indivíduo tal como ele nasce, mas o sujeito sociopolítico. Eu acho isso importante porque eu trabalhei muito
com os falcões, meninos do tráfico, com violência, etc. E aí, por que que alguns se identificavam mais ideologicamente com alguns sentidos e outros com outros? Se a nossa forma histórica é sujeito, é a mesma, é a capitalista, por que que não sai todo mundo igual? Então, para mim, tem a ver com esse modo como o Estado individua os sujeitos. E, claro, a escola é uma instituição, é um lugar de individuação do sujeito, né? São aparatos do Estado, mas são discursos do Estado também, né? E aqui alguns têm acesso de um jeito e outros não têm. Tem lugares onde o Estado falta, como nós sabemos, etc. Então, essas coisas, vamos dizer, vão instituindo, produzindo mesmo sujeitos sociopolíticos diferentes. Eu introduzi a noção de variância, mostrando que não há uma origem do texto só, porque o que há são versões, sempre. Eu propus também a relação entre a constituição e a formulação e a circulação dos discursos. Isso nos permite observar as especificidades, por exemplo, tanto de boatos, de versões, de lendas, etc. E aí entra, quando pensa as redes sociais, né, as fake news, etc. São essa maneira como circulam as versões. Eu defini a identidade como um movimento na história, isso é importante também. As nossas identidades não são fixas, à medida que nós vamos vivendo, nós vamos nos movimentando na história com nossa identidade, né? Seja para reconfirmá-la, seja para transformá-la, seja para romper, né? Elaborei a distinção entre sujeito, autor e escritor, estabeleci uma definição da memória metálica, que é a digital, binômica, horizontal, não historicizada, que eu distingo da memória discursiva, que é aquela estruturada pelo esquecimento, e da institucional, né, que é de museus, arquivos, etc., que é a memória que não esquece, né? Arquivos, museus, discursos. Então, eu distingo a memória metálica, digital, da memória discursiva, que é historicizada, e a institucional, a que não esquece. Arquivos, museus, discursos da administração. Propus a noção de significação pensando os discursos de fundação do Brasil como sítios de significação que inauguram novas discursividades. Por exemplo, o discurso das Amazonas, que dão uma certa identidade para o Brasil, a Carta do Pero Vaz de Caminha, que muitas vezes é analisada justamente para mostrar essa nossa singularidade, etc. Eu redefini a noção de narratividade, que eu percebi que a nossa memória funciona por uma narratividade, na verdade, né? Ou seja, o modo como a memória se diz em processos identitários em nós, afirmando o pertencimento dos sujeitos, né, a espaços de interpretação determinados. E eu daí derivei a noção de corpo-memória, que me permitiu trabalhar com a questão dos imigrantes, dos refugiados, dos exilados. Nos estudos urbanos, entre outras, trabalho com a noção de tópica cívica, para nomear lugares institucionais vinculados à constituição da cidadania. Trabalhei também com a noção de locus significante, como aqueles que são materializados em condições de produção específicas. Isso eu acho interessante, porque a noção de locus significante me permitiu perceber, na minha convivência com a minha avó, como foi constituído esse locus significante, ou seja, um lugar de significação, através da própria relação desse corpo-memória que traz, né? Porque a minha avó era italiana, era de Veneza, falava só um italiano praticamente, o vêneto, que era muito difícil de compreender, e eu convivi muito com ela na minha infância. Bom, para resumir, quando eu tive a primeira vez em Veneza, parecia que era familiar, eu parecia reconhecer coisas, na verdade eram sentimentos, sensações, né, que me ficaram por esse corpo, memória, etc., e que afloraram imediatamente quando eu encontrei um lugar de significação, um locus significante, que me associava, né, e ao mesmo tempo transferia sentidos da minha avó para mim e de mim para minha avó, né? Ou seja, criamos uma parceria ali de anonimato em que uma passou para a outra,
né, sentidos que não me parecia que eu tinha significado, pelo menos racionalmente, etc. Né? Isso tem que ver com a ideologia inconsciente. Né? Então, isso eu acho importante. Também eu distingo, trabalhando com digital, o que é a relação social e relacionamentos em rede. E também, aí pensando agora as pessoas de periferia, etc., e essas outras formas de vida que vão sendo constituídas e que não são reconhecidas oficialmente por um discurso, vamos dizer, sociológico tradicional como relações sociais, e que eu acho que são, na verdade, né, são relações de existência, de reexistência, né? Uma noção que eu trabalhei desde o início também foi a de leitura pensada discursivamente, para chegar à conclusão de que ler é saber que o sentido sempre pode ser outro. Então, isso abre perspectivas importantes para a questão da relação do sujeito com os sentidos, com o pensamento e o mundo. Sobretudo para fazer se deslocar o modo como se considera a leitura e a escrita. Bom, retomando onde eu parei, né? Então, essas especificidades que a gente foi dando à análise do discurso no Brasil, né? Eu estou terminando de falar, na verdade, algumas coisas que foram, assim, contribuições minhas, né? E vou falar um pouco de outras contribuições que eu acho muito importantes. E para terminar essa minha primeira parte, eu diria que o seguinte: uma das coisas que, sem dúvida, foram, assim, marcantes no meu trabalho e foram, vamos dizer, receberam um reconhecimento muito forte em relação à questão do discurso, foi o meu trabalho com silêncio, em que com o livro As Formas do Silêncio, né, que foi traduzido para o francês e italiano e agora está sendo traduzido para o espanhol, eu dei uma teorização ao silêncio que eu dou a ele, fazendo com que ele tenha um estatuto conceptual que alarga a própria noção de discurso, estabelecendo outras formas de trabalhar os processos de significação, desenvolvendo algo que já existia um pouco, mas era trabalhado de uma maneira mais bem diferente da que eu propus, que era a relação entre o dizer e o não dizer, em que eu coloco a questão do silêncio, justamente. Eu não falo em não dito, eu não falo em implícito, mas em silêncio, por causa da natureza que eu dei conceptual ao silêncio, né, na teorização, de tal maneira que o que eu queria mostrar é que o silêncio significa na sua própria materialidade, não é? Porque sempre se deduzia o sentido do silêncio, do dito, do não dito, etc., né? Dessa relação. E eu procurei mostrar o silêncio como fundante, na verdade, e as outras formas, que eu justamente chamo as formas do silêncio, que são a censura, que é o que eu chamo de silenciamento local, ou silenciamento que eu chamo constitutivo, que quando a gente diz vamos dizer, índio, a gente não diz selvagem. Então, aí há um silenciamento de um sentido no outro, mas não é por censura, é ideologicamente determinado, né? Então, isso me levou a pensar não só como do não sentido se constituem sentidos, mas também os processos de censura, etc., né, que eu passei a compreender melhor. Como aportes mais recentes dos meus trabalhos, eu acho que um que eu gostaria de falar é a noção de indistinção nas fronteiras da linguagem, que me permite traçar deslimites entre resistência e violência, por exemplo, entre guerra tradicional e terrorismo, entre rebeldia, responsabilidade e resistência, né? E também nesses trabalhos, né, da Fronteiras da Linguagem, eu consegui, vamos dizer, fazer pesquisas que me tornaram possível para mim trabalhar com nuances, com o que é incompreensível, e com uma coisa que eu acho muito importante que vem do Nietzsche, pensar o eu como um edifício de um múltiplo. Né? Eu já tinha falado que a identidade é um movimento na história, mas aí eu passo a trabalhar esse eu, e aí as questões das indistinções, as nuances, etc. Né? Bom, então agora eu passaria a falar sobre o que esses colegas, né, de certa maneira, trazem, né, para os estudos da análise do discurso, as suas especificidades no Brasil.
Eu acho assim, eu tomaria primeiro a grande contribuição de pesquisadores de discurso para a área da educação. E aqui alguns exemplos que eu tomo, poucos, né, mas eu começaria com o trabalho da Marisa Vieira da Silva, que analisa discursos da escolarização do português do Brasil em diferentes conjunturas históricas e teóricas, inicialmente sobre os séculos XVI, XVII e XVIII, marcados diretamente pela colonização e a escravidão, e depois o processo de escolarização da segunda metade do século XX, quando, segundo ela, começa um acesso efetivo da maior parte de brasileiros à escola fundamental, ainda que dual, como diz a autora, ou seja, dividida entre ricos e pobres. Período em que a linguística também começa a dar sustentação às políticas públicas de Estado, que se fazem de forma mais forte com a redemocratização. Mas, segundo Marisa, mais de 30 anos depois, observam-se os benefícios da difusão sobre a não homogeneidade do português, mas, ao mesmo tempo, a camisa de força imposta pela dominância do pragmatismo e do tecnicismo. No caso dos professores, para dar um exemplo prático, isso solapa a autonomia intelectual deles. Nesse contexto histórico, equívocos, conflitos, contradições próprias das práticas sociais ficam significadas, tenham que ficar significadas, na verdade, no interior de consensos, sem lugar para o outro, para a diferença, contribuindo para as tais polarizações que hoje nos movem fortemente. Ainda pensando em ensino, tem a pesquisa de Cláudia Pfeiffer, que no seu desenvolvimento no Laboratório de Estudos Urbanos, analisa o funcionamento das políticas públicas em diferentes esferas, do ensino, da saúde e relativas às mudanças climáticas. Para a autora, não há primeiro um Estado e as políticas como seus produtos. Elas fazem parte da configuração do Estado e são marcadas por um funcionamento que articula 3 instâncias: o Estado, o conhecimento e a formação social. No caso das políticas de ensino, tem um trabalho significativo sobre a reforma do ensino médio, que permite compreender um processo discursivo em que se instala um sentido unívoco e homogêneo na assim proclamada liberdade de escolha, dentro de um processo já bastante consolidado, inscrita nos itinerários formativos, em termos da evidência de uma escola para todos. Para as políticas de saúde, mostra a política nacional farmacêutica, na qual acesso à saúde e direito constitucional passa a ser sobredeterminado pelo acesso a medicamentos. Bom, então, essa forma pedagogizada de simplificar as práticas complexas e contraditórias e colocá-las no lugar da solução das contradições indica, segundo Cláudio, uma regularidade maior e mais abrangente em que conhecimento, Estado e formação social se entrelaçam de diferentes formas. Um outro trabalho que eu acho relevante e de uma pessoa mais jovem na pesquisa de análise de discurso é o de Maraísa Lopes, que toca a educação desenvolvendo-se em 2 frentes. As análises que tratam de questões que se relacionam com minorias, como indígenas, LGBT e principalmente a de deficientes, os afetados pela questão da surdez. Essa pesquisadora está fazendo a gravação e editoriação de um sinalário de análise de discurso para poder padronizar os sinais a serem usados pela comunidade surda para discutir o que diz a análise de discurso, para que eles possam se servir da análise do discurso, eles mesmos, para produzir subsídios para trabalhar com as questões da surdez. Em outra frente, Maraísa trabalha num projeto de pós-doutorado que está começando agora com a questão da narratividade. Ainda na perspectiva do ensino, eu gostaria de referir um trabalho que vem da análise do discurso com a história das ideias linguísticas, para dar um exemplo, que é o da Ana Cláudia, sobre o que fazemos com a língua que nos é imposta. Ela trabalha parte da noção de arte do desvio, que é do Dessertot, e ela mostra como a arte do desvio a esta língua imposta, segundo a pesquisadora, pode ser vista a partir de saberes linguísticos cotidianos. O exemplo que ela dá é bem interessantinho, que escrito seria pode por,
pó, e que no cotidiano e falado se diz pó, 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 o que resulta em riso, embora não seja transparente para o sujeito essa arte de desvio, né, do desvio. Então ela chama essas práticas cotidianas de políticas linguísticas ordinárias, né, que funcionam para além das políticas que regulam relações de contato e confronto multilíngue. Então, eu acho interessante, né, ela trazer, né, mais uma dimensão que é discursiva para essa questão, né, do cotidiano, do falar cotidiano. Em meus trabalhos, eu também nessa linha em que a análise de discurso e história das ideias se cruzam, eu tenho uma pesquisa que pode conversar com essa da Ana Cláudia, quando eu trato do que eu chamo polilinguismo, em vez de falar em multilinguismo, em espaços linguísticos mundializados, como das línguas faladas em diferentes países de colonização, que formam esses espaços como lusofonia, hispanofonia, francofonia, anglofonia, arabofonia, etc., com a presença do inglês se apresentando virtualmente como língua única. Eu procuro compreender os movimentos de convergência e divergência nessas situações linguísticas que constituem um espaço habitado por diferentes países, olhando não para o passado e a colonização, mas para o futuro e a possibilidade de múltiplas relações entre os espaços historicamente constituídos, para poder justamente fazer face, né, e cuidar para que não se torne o virtuosismo anglo-americano. Bom, o inglês, né, propalado como língua única. Aí a gente pode entrar numa outra forma de trabalhos, né, um outro campo de trabalhos, como o de Suzy Lagasse, que é também da filiação discursiva, e que iniciou seus trabalhos sobre os discursos do cotidiano, não a língua, mas o discurso, e os seus diferentes efeitos de sentidos que resultaram em um primeiro livro da Suzy que chama O Desafio de Dizer Não, que trata da resistência pene na linguagem, no cotidiano. Voltou-se então para a análise discursiva da imagem, tendo nesse campo uma grande produção, alimentando deslocamentos importantes, não só para a análise, como para a teoria do discurso em suas pesquisas. E aí sobressai atualmente a análise que ela faz de vídeos, clipe, como em Marielle Presente, ainda a resistência, que é o que ela prefere sempre trabalhar, a Suzy, né? Mas agora analisando imagens, vídeos, filmes. Ou na composição, como análise, que faz do Samba da Utopia do Jonathan Silva, que na resistência, né, que é de resistência, uma resposta, mas é uma resposta fora do circuito do ódio instalado. Trabalha assim com a arte, com o imprevisto, em processos de resistência entre os modos de formulação do sujeito. Pedro de Souza, outro pesquisador da nossa área, tem sua magnífica contribuição analisando voz. Ele analisou as vozes de muitas cantoras, como Dalva de Oliveira, enfim, várias, né, cantoras, e foi assim com muitas cantoras brasileiras, e mostrando a voz aí, né, discursivamente, né, e enunciativamente, no caso dele, né, o que isso constitui nessa relação com a canção e a cantora, né, intérprete. Mais recentemente, pela arte, tem analisado os procedimentos de composição discursiva do documentário cinebiográfico, o modo como uma confluência discursiva torna presente uma voz cantante, garantindo a inscrição de sua escuta na história da MPB. Analisa como o cantor biografado insere na superfície textual fílmica o testemunho em primeira pessoa sobre si mesmo e observa que o dizer de si do cantante não coincide com o que é dito dele na relação com a sua voz. Essa não coincidência é algo bastante importante, né, que ele explora, então. E vale ainda mencionar em sua análise o que ele chama de o ritmo tragando a voz, quando ele analisa Elis Regina cantando, interpretando o Sinal Fechado. Eu vou dar só como exemplo, esses são muitos exemplos no trabalho do Pedro, né, que já é bastante amplo. Então ele mostra como a voz ocupa seu tempo no tempo melódico da canção, nesse caso, né, do Sinal Fechado,
e aponta para a diferença rítmica que marca o dizer, acelerando e ralentando e produzindo a fuga quando a voz vai desmaiando até esvair-se na última sílaba da palavra lembrança. Aparece então, segundo o autor, existências que resistem, malgrado o subjugo ditatorial, que a música é daquela época, que impede cenas cotidianas de rua. São formas sutis de resistência. Podemos trazer também, quando se trata de arte, de imagens, o trabalho de pesquisa realizado por Graciele Cristina da Costa. Para a autora, a análise de discurso é um dispositivo teórico-analítico cujo método permite pôr em prática uma escuta social. Dentre os diferentes objetos simbólicos que ela analisa, destacam-se documentários, curta-metragem, jogos eletrônicos e projetos fotográficos urbanos. Aí nós temos Freda Durski, que tem desde seus inícios pautado seu trabalho no político. Atualmente, sua produção gira em torno de 2 eixos. Um deles é sobre a arte e o político, em que toma a arte como prática política de resistência. O segundo eixo que Freda explora é o papel da mídia na sociedade brasileira contemporânea, em que tem analisado o momento político brasileiro e a sua discursivização em diferentes espaços midiáticos e também o discurso, as mídias e as formas de resistência. Mobiliza questões como políticas estatais de esquecimento, gestos de recuperação da memória, visibilidade e invisibilidade produzidos pela mídia, diferentes formas de denúncia, etc. Havia muito ainda a dizer, mas para trazer mais um dos campos, aquele em que a análise se faz em parceria com a psicanálise, trago entre os vários pesquisadores, uma de um colega, que é o do Lauro Baldini, que se dedica a esse campo. Atualmente, 2 abordagens o têm interessado. Por um lado, a reflexão sobre o cinismo, procurando pensar as formas contemporâneas de subjetivação e principalmente a relação entre sujeito e formação discursiva a partir do cinismo, em que encontra um lugar interessante para explorar a relação entre linguística, psicanálise e materialismo histórico. Por outro lado, desenvolve uma reflexão sobre a questão do luto e do testemunho, em que o silêncio tem uma dimensão fundante, e nessa abordagem a questão da linguagem, em sua relação com o trauma, é que o norteia. O trabalho dentro ainda da perspectiva dos estudos urbanos, agora eu gostaria ainda de me referir ao trabalho de José Horta Nunes, que é o que trabalha, pela análise do discurso, a questão do léxico. E ele trabalha no laboratório, pensando o espaço da cidade. E ele, então, o trabalho dele tem se desenvolvido com suas análises sobre praça, sobre memória e, sobretudo, importa mencionar aqui, sua produção sobre dicionários e sobre a enciclopédia discursiva digital da cidade, a Indici. E pensando digital, eu ainda mencionaria o trabalho de Cristiane Dias com o digital, que toma como um campo de questões a partir do qual se produzem objetos de análise e discurso. Cristiane não fica na zona da utopia tecnológica, mas procura ser o real, restaurando política e ideologia em seu tratamento, buscando compreender a política significante tecnologia digital. Explora em suas pesquisas o fato de que o digital produz um novo tipo de relação entre o sujeito e o social, uma nova relação das práticas políticas e discursivas, e se pergunta: e quando o político não fala a nossa língua? Atualmente, em suas pesquisas, desenvolve estudos sobre robótica. Tem sido fortes as consequências de suas pesquisas. E, olha, eu poderia ainda citar um número enorme de pessoas cujo trabalho eu respeito muitíssimo e que trazem novas contribuições, mas não tenho tempo. Mas como me foi pedido também, eu vou mandar ainda uns 20 nomes para deixar indicados, como consulta para essa exposição. Então, eu queria só terminar dizendo que todos os trabalhos resultam em possíveis contribuições, seja para a educação, os projetos políticos, projetos administrativos com políticas públicas, compreensão
Na compreensão e lugar em que as tecnologias, as mídias, as novas escritas se inscrevem no mundo contemporâneo e abrindo espaço para novas formas de trabalhar o conhecimento, o ensino, a compreensão do social, do político e do mundo atual em suas especificidades. Inovação, descobertas, internacionalização são qualidades inerentes ao trabalho com análise de discurso. Vai da casa à rua, da escola ao poder instituído, da vida cotidiana à arte, ao digital, dos centros de decisão à periferia. E quanto aos resultados e desafios, que é o último item, muitos desafios. Por exemplo, nesse momento histórico-político, conseguir constituir um aparato, um dispositivo teórico-analítico que nos permita compreender os mecanismos discursivos, ideológicos dos confrontos, da produção da intolerância, do ódio. Explicitar a forma do político que está embutido no argumento da democracia e apontar também para o incompreensível e a necessidade de trabalhar as indistinções, as nuances nos processos de significação que funcionam na produção do equívoco, da contradição, das intempéries do sujeito e dos sentidos. Conseguir estabelecer um espaço significativo para a escuta de como a linguagem define-se e define a contemporaneidade. A análise de discurso se caracteriza pela sua relação com a conjuntura, seja científica, seja social, seja política, em que se constitui e se pratica. Assim, a que desenvolvemos no Brasil, face à conjuntura brasileira, se constitui como um excelente aparato de leitura de nossas questões, de deslocamentos na nossa tradição científica. Ela assim se desenvolve absorvendo e produzindo deslocamentos face à contemporaneidade e suas necessidades. Além disso, teoria e prática se articulam de tal modo que nossos objetos de análise nos levam com constantes reflexões, novas perguntas e busca de respostas. Esse é o dinamismo com que somos desafiados. Novas ou diferentes conjunturas, novos desafios. Nada é completo, terminado, exato na análise de discurso. Há sempre o possível, um movimento diferente. E essa é uma das qualidades da análise de discurso. Há que se acrescentar a isso o ineditismo de cada análise. Cada análise é uma análise. Os nossos objetos podem ser objetos de diferentes e múltiplas escutas. E isso mexe o tempo todo com a relação teoria-análise. Como também as formas de assujeitamento podem se deslocar nas diferentes conjunturas em que se confronta o simbólico e o político, em que se move a historicidade. Temos de estar atentos a essas formas. São desafios para a nossa análise e nossa compreensão. Assim como não são as mesmas as conjunturas ideológicas quanto aos processos de significação que se instalam, também os sentidos são uma questão aberta e também os sujeitos são incompletos, não coincidentes. Desse modo, temos de contar com a abertura do simbólico em suas diferentes formas materiais. Nos questionamos sobre todos esses vetores, assim como sobre que discursividades aguardam explicitação. São desafios. Decifra-me ou te devoro. Hoje, no Brasil e também no mundo, há mudanças que são ainda incompreensíveis. Muitas. E no Brasil temos discursividades como a do bolsonarismo, as do parlamentarismo, que nos desafiam enormemente no campo do político. E da política, não como militantes, mas como analistas de discurso, mas também no da ciência, da própria forma de nossa sociedade, da entrada em deslocamento dos costumes, da moral. Tudo isso é desafio para a nossa capacidade de análise. Questões que aguardam resposta, ou melhor, como inspirada no Peixe, eu diria, novas perguntas, porque, como diz Peixe, são estas que envelhecem, e não as respostas. Bom, dito isso, só quero terminar dizendo, há uma confusão muitas vezes que as pessoas pensam, por quê? A gente trabalha com ideologia, com política, etc. O que a gente faz é política. Não, nós não fazemos política, nós fazemos ciência. Não é? Então, a posição sujeito, cientista, analista de discurso, é que está presente em nossas análises. Por isso, nós temos procedimentos, métodos, etc. Isso não quer dizer que não seja interessante os resultados de nossas análises, para que, na posição sujeito política social, vamos dizer, né, em que aí sim se pode caber uma posição
de um sujeito, né, a posição sujeito militante aí das várias pessoas, elas não possam justamente se utilizar de reflexões como essas, que consideram política, a ideologia, a própria conjuntura social, econômica, histórica, etc., como parte dos processos de significação, para se tornarem, eu acho assim, menos emocionais e mais reflexivos diante da prática política. Então, nesse sentido, sim, nós fornecemos subsídios para isso. Mas do ponto de vista do que fazemos com a análise do discurso, o que nós fazemos é justamente mostrar como é que linguagem e ideologia se constituem mutuamente. É isso aí.